Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bora Varejar, webcast semanal da Mercado e Consumo, plataforma que você sabe traz diariamente notícias sobre varejo, consumo, food service, franquias, shopping centers, enfim, uma gama de assuntos aí relacionados a esses segmentos aqui no Brasil e no mundo inteiro. A gente está na internet, no portal mercadoeconsumo.com.br, aqui no Bora Varejar, que, como eu disse, é um webcast semanal. Toda semana tem episódio novo, inédito para você deste programa, nos agregadores de podcast que você usa, que você prefere. A gente também tem essa opção de você, além de nos acompanhar aqui com imagem, ouvir o nosso conteúdo e nas redes sociais também diariamente com notícia fresquinha. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. E estamos numa semana que é especial para nós mulheres que cada vez mais, não só no Brasil, mas mundo afora, têm liderado muitas companhias, têm liderado movimentos para a participação cada vez maior das empresas em comitês, em conselhos, por exemplo, de empresas. E esse é o gancho, digamos assim, que a gente traz aqui para falar com a nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Antes, apresento a minha co-host de hoje, que é a Larissa Ferri, editora do Mercado e Consumo. Tudo bem, Lari? Tudo bem, Ayana. Prazer estar aqui neste Bora Varejar especial. Prazer é nosso. A Lari é editora do Mercado e Consumo. Também você que acompanha a nossa plataforma provavelmente já acompanhou o conteúdo produzido e coordenado pela Lari, e está aqui com a gente para falar com a nossa convidada, a Daniele Garri, presidente do IFB. O IFB é o Instituto Food Service Brasil e responsável pela área de vendas na Puratos. Tudo bem? Olá, boa tarde, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Boa tarde, bem-vinda. Prazer é nosso receber você aqui. Segundo a Daniele, que a gente recebe neste dia de gravação, aqui dia 5 de março de 2024. A Daniele ocupa aí esse cargo de presidente do IFB há muito pouco tempo, né? Queria que você contasse um pouco primeiro do que significa a chegada da Daniele à presidência do IFB. Bom, gente, é super recente, realmente. Fazem 2 semanas que eu assumi a presidência do IFB. O IFB é um ecossistema que responde aí pelo mercado de food service. A gente representa 3 elos: as indústrias de alimentos, os operadores e os operadores de serviços, né? E a gente tem mais de 90 empresas dentro do nosso instituto, e a gente está aí para ajudar a construir o mercado de food service, desenvolver e ver tudo que os associados precisam para desenvolver ainda mais o mercado, né? Então, aqui eu estou para representar os associados. A gente tem diversos comitês, né? Então, tudo para a gente precisar aí ver o que é de melhor para o nosso mercado de food service. O IFB completou 10 anos no ano de 2023, né? No ano passado. Exato. Então, tem bastante tempo aí também. E você acompanha o IFB desde o começo? Desde o início, Eu estou desde o primeiro dia do IFB, né? Então, frequento o Instituto desde o início. Já liderei alguns comitês de sustentabilidade e frequentei outros comitês. Nos últimos 2 anos, eu fui convidada pelo ex-presidente, que era o Paulo Camargo, para participar da vice-presidência como representante do elo das indústrias. E aí agora eu fui indicada para ser presidente, e foi uma honra para mim receber esse convite. Foi muito especial mesmo. Eu não esperava essa indicação, né? Foi realmente uma consequência aí de muito trabalho, porque é totalmente pro bono aí da nossa agenda. Então tem que ter muita paixão. Sim. Né? Acho que o food service só trabalha para quem é muito apaixonado por esse mercado. Ele é apaixonante porque realmente tem muita oportunidade. Então realmente foi uma grande surpresa, e eu recebi muitas mensagens dos associados, dos colegas e de muitos profissionais executivos, mas eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagens das mulheres que ficaram muito, muito felizes por essa oportunidade. Acho que acaba sendo uma inspiração para muitas delas que estão aí nessa jornada junto com a gente. Com certeza. Primeira vez que uma mulher é presidente do IFB, né? Então, no mínimo é isso, né? Acho que inspira e mostra que as mulheres estão aí ocupando espaços, né? Cada vez mais. Conta um pouco pra gente da tua história profissional agora na Puratos, anteriormente. Você falou da paixão que é necessária para atuar no food service. A Cristina Souza, que é CEO da Gouveia Food Service e colunista do Mercado e Consumo, sempre fala muito disso também. Isso. Quem atua no food service é muito apaixonado, muito né? apaixonado. Porque é muito difícil. É fim de semana, enfim. É um setor realmente
realmente desafiador, né? Mas conta pra gente aí tua trajetória, por que você acabou indo pro food, inclusive? Eu sou engenheira de alimentos, né? Então, eu iniciei minha carreira na Unilever, em vendas, passei por áreas de marketing, trade marketing, depois eu fui convidada para trabalhar na Nestlé, também fiquei um tempão na área de vendas, também na área de marketing, e hoje eu estou na Apuratos, sou responsável por vendas, estou lá há 4 anos. A Apuratos é uma empresa belga focada em padaria, chocolate e a parte de confeitaria também. E a minha carreira ela sempre foi voltada muito para a área de vendas, uma venda mais técnica, né, na área das indústrias, na parte de retail, na parte de supermercados, confeitaria e na parte de padaria, cash and carry também, trabalho com cash and carry. Então é sempre uma área onde a venda é muito mais uma consequência do negócio, né? Então não é uma venda muito óbvia, né? Então são muitos projetos. Acho que o food service ele exige muitos produtos customizados, então a gente tem que entender muito a necessidade do operador, então exige muito conhecimento de tendências, de inovação, de trazer coisas de fora. A gente tem que estar sempre muito atualizado do que está acontecendo, né, dentro dos canais. Então realmente não é puramente uma venda. Então a gente fala que realmente a gente tem que estar sempre muito atualizado e conectado com os nossos colegas do mercado para que possa levar a melhor solução para os nossos clientes. Esse setor do food service, da alimentação, ele é muito masculino ainda, né? E como você descreveria a participação das mulheres? E quais as principais dificuldades, barreiras que você encontrou na liderança, até chegar à liderança desse setor? Realmente a gente ainda tem um ambiente corporativo muito masculino, né? E eu falo que acho que a principal barreira foi conciliar, acho que um pouco a vida pessoal com a vida profissional, né? Acho que em termos de cuidar da casa e da maternidade, sempre é um grande desafio, né? E a gente precisa ter muita vontade, né? Então, eu acho que como eu consegui enfrentar foi ter sempre uma rede de suporte muito bem estruturada, né? Então, desde o início, acho que isso foi muito importante, essa organização de agenda e de suporte. Então, eu sempre tive o meu marido me apoiando demais, com toda a minha, né, na minha carreira, desde o início, a minha mãe, meu sogro, minhas amigas e as minhas funcionárias. Então, se eu não tenho uma base muito bem estruturada, eu não tenho um emocional muito bem equilibrado para seguir com o dia a dia do trabalho, né? Então, eu sempre dou esse conselho para as meninas que trabalham comigo. Eu falei, organiza a casa, senão você não consegue estar aqui de corpo e alma, né, com qualidade de presença. Então, quando eu vejo que tem algumas meninas assim meio, né, não muito organizadas e com telefone, a escola liga e o filho que não tem quem busca, eu falei, vamos parar, se organiza, vai, depois você volta, porque senão realmente as mulheres não conseguem. Então, eu vejo que hoje as mulheres se ajudam muito mais do que antes, né? Então, eu acho que eu sou de uma geração que as mulheres competiam no passado, né? E hoje eu acho que a gente se ajuda muito mais. Então, eu vejo que as mulheres passaram a crescer quando elas deixaram de competir, né? Então, para mim, isso é muito nítido. Então, hoje a gente se apoia e eu acho que é por isso que as mulheres têm ganho melhores espaço, assim, né? E lugares na liderança, porque a gente tem se ajudado, né? Eu acho que a gente se vê muito mais como parceiras aí do que como concorrentes. Né? E uma então, puxando a outra. Uma puxando a outra, né? Exato. Então, vem que você vem comigo. Exato. Né? Então, eu acho que essa rede de suporte me ajudou bastante. Foi uma das principais barreiras que eu vi, foi conciliar aí a minha vida pessoal. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Mariana de 14, o Felipe de 11. Mas ela é meus principais incentivos, assim. Se eu servir de exemplo para os meus filhos, eu já fico bem feliz, assim, sabe? E de inspirar outras pessoas, assim. Então, acho que o que mais me motiva a superar tudo isso é de ter, primeiramente, a minha independência e de ser uma peça importante na construção da minha família, de crescimento e de inspirar outras pessoas também. Você falou dessa questão da rede, né? E até do apoio que você falou, não... Vem aqui, vamos organizar. Organize primeiro sua vida Exato, é muito pessoal importante. E tal. E você teve isso quando você teve filhos? Eu tive isso. Eu tive isso. No começo não era fácil, né? Porque não era tão óbvio. Hoje, para mim, assim, é muito mais fácil organizar. Mas eu sempre tive a certeza de que meus filhos iriam para o berçário desde então. Sim. Então, dos 6 meses, eles sempre ficaram no período integral na escola. E eu e meu marido a gente estava super alinhado. Então... e sempre funcionou, e hoje meus filhos são super independentes,
independentes, né? São super organizados, fazem mala e comem, se organizam e viajam sozinhos. Então, eu vejo que isso também contribuiu para o desenvolvimento deles. Eu acho que também teve um ponto super positivo, né? Então, eu tive uma rede de suporte muito bem estruturada. Então, isso me apoiou muito, né? Me deu muita força para seguir essa jornada. Acho que se eu não tivesse tido essa rede, eu não estaria aqui. Total. Né? E nas empresas você teve esse apoio? Eu tive muito apoio, né? Eu falo muito que eu também tive homens muito importantes na minha carreira, né? Então, eu tive chefes que me apoiaram muito, né? Eu acho que não só dentro da minha família, mas acho que fora também, isso foi fundamental, porque eu acho que nem todas têm essa oportunidade, todas as mulheres tiveram essa sorte que eu tive, né? Eu tive homens que realmente apostaram em mim, que viram meu momento de carreira, que me deram oportunidade, que me promoveram, que me colocaram no lugar certo, no momento certo, né? Então, acho que isso também é muito importante. Né? E eu vejo que até agora, no próprio estar no IFB, nesta cadeira, eu também tive muito apoio da Apuratos, porque exige uma disponibilidade que é importante, onde eu estou, as pessoas aceitarem isso. Né? Então, hoje eu tenho um chefe homem que me apoia muito, né? E incentiva isso. Então, isso é super importante. Ele falou, não, eu tenho certeza que você vai conseguir conciliar essas duas agendas. Né? Você é capaz disso, você é uma pessoa super organizada. 2 não, 3. Três agendas, né, meninas? 4. Exato, esse nosso terceiro turno. Então, foi muito importante ouvir isso dele. Eu falei, olha, talvez tenha uma oportunidade, mas eu preciso do seu apoio. E ele foi o primeiro, assim, ele ficou super feliz com a oportunidade e me deu um super apoio. Né? Então, eu sempre tive esse apoio. Então, eu fico feliz e eu acho que a gente tem que incentivar os homens também a que eles apoiem as mulheres, né? Porque emocionalmente também é muito importante, né? Que elas se sintam apoiadas para seguir a jornada de crescimento e que tenham coragem de assumir. Né? Porque não é fácil, porque se você não tem esse apoio, muitas vezes você pode achar que você não é capaz. Exato. Né? Então, acho que a gente tem que se sentir muito bem apoiada. Talvez também. Você coloque em questão coisas que homens não colocariam, né? Exatamente, dúvidas, né? Exatamente. Isso que você está falando é muito interessante, porque outro dia eu estava pensando e conversando com algumas meninas, assim, e a gente estava falando de algumas vagas em questão, e vagas de diretoria, assim, algumas vagas onde o pré-requisito, a gente estava falando assim, nossa, se um homem tem 30% da competência daquela vaga, ele fala, nossa, essa vaga é para mim, né? Essa vaga eu vou me candidatar, e ele vai super confiante. A mulher, se ela tem 98% da competência, ela fica na dúvida se ela se candidata ou não. Né? Então, a gente tem que ter mais coragem, a gente tem que ter, né, o mesmo tipo, a autoestima e a coragem que os homens têm. Então, eu acho que é isso, esse empurrão que a gente tem que ajudar umas às outras, assim. Então, acho que é uma diferença entre o homem e a mulher. A gente é muito exigente. É verdade. Né? E falando até de mercado de trabalho, eu e Lari somos da mesma área, né? Jornalistas, a gente até trabalha num ambiente flexível, eu acho, né? A gente pode dizer, comparando com outros setores. Sim. Mas quem nunca pensou, puxa, será que quando eu tiver filho, vão me olhar de maneira diferente? Se eu ficar 4 meses afastada, 6 isso meses, vai fazer... 6, vezes, exato. Né? Vai fazer diferença quando eu voltar, né? O melhor momento, ter filho. A gente tem questionamentos que o homem, mal ou bem, não precisa, porque na prática, né, ele não faz parte ali do dia a dia dele, como faz do nosso intensamente. Não que os homens não participem da criação, inclusive da gestação também, mas é diferente, né? Não tem como. Na prática é diferente, né? É diferente. É diferente, mas eu acho que vem mudando isso, né? E eu acho que as mulheres, elas têm que entender que nunca vai ter o momento certo, né? E que a gente sempre vai ter a nossa oportunidade, né? Então, eu mesma contratei uma menina uma vez, e ela tinha mais ou menos, acho que, se eu não me engano, ela tinha quase 30 anos, ela era casada e ela não tinha filhos. Então, a chance dela engravidar era muito grande, né? Então, assim, eu não fiz nenhuma pergunta na entrevista para que ela não se sentisse intimidada com a pergunta. Ela poderia estar grávida ou não, e realmente aconteceu. Então, eu contratei ela, e logo em seguida ela engravidou depois de muito pouco tempo, assim, acho que foi 2 ou 3 meses. E ela me levou para uma sala, ela estava com tanto medo de me contar, e ela estava tremendo. Ela assim, como que eu vou contar? Porque ela tinha acabado de entrar. Mas eu fiquei tão feliz, porque eu falei,
falei, nossa, mas ela tinha quase 30 anos. Eu falei assim, mas parabéns, né? Que notícia maravilhosa. E ela começou a chorar. E eu comecei a chorar. Eu falei, mas por que você tá chorando? Ela falou, porque eu não sabia se você ia ficar feliz. Eu falei assim, mas é claro, é sempre uma notícia ótima, né? Parabéns, você tá feliz, né? Ela falou assim, mas eu tô muito feliz, mas eu tava com medo de te contar. Eu falei, gente, isso não é um problema. Acho que não são todas as empresas que entendem. E eu acho que esse é um dos motivos das mulheres adiarem hoje em dia muito. Exato, mas aí foi o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, a partir do momento que eu te contratei com 30 anos, casada, sem filho, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Poderia ser agora, poderia ser no médio prazo, no longo prazo. E se aconteceu agora, parabéns, né? E tá tudo certo. A gente tem 9 meses para trabalhar, montar um plano na sua saída da sua licença e tá tudo certo. E no final foi tudo ótimo, enfim, ela ficou super tranquila, entregou um resultado excelente antes de sair, saiu, voltou e deu tudo certo. Então eu acho que a gente tem que tratar com mais leveza, assim, né? Porque a gente também passou por isso, então... Total. Tudo pode Quando acontecer. você fala a gente está falando aqui de mulheres, mas a gente está falando também de uma pauta que é a diversidade, e aí nos seus mais diferentes aspectos, né? Todas as empresas estão falando disso hoje, seja porque estão abraçando a bandeira, seja porque estão vendo que precisam, né? Trazer diversidade. Como é que você vê no ambiente do food service essa questão? Eu acho que a gente realmente precisa ter muita consciência na hora de aderir, né? Assim, essa mudança de cultura. Né? Então, se realmente vai aumentar essa inclusão, que a liderança precisa estar muito convicta e atualizar realmente a cultura da empresa, porque simplesmente falar vamos aderir e vamos, né, ser mais inclusivos, eu acho que é muito delicado. Né? Então, eu acho que se a liderança da empresa está todo mundo muito consciente, né, e realmente aberto a essa inclusão, porque muitas vezes mexe com os valores da empresa, e a empresa tem que estar realmente muito certa e todo mundo alinhado, porque se são só alguns, eu acho que as pessoas podem passar por momentos delicados, né? Então, uma vez todos alinhados, eu acho que a empresa tem que ter algumas iniciativas, né? Eu acho que passar por assim, alguns momentos de conscientização de todos os funcionários. Eu acho que é possível abrir um canal de ética, né, para que possam proteger alguns, né, que não se sintam respeitados. A gente pode trabalhar em comitês, né, de diferentes assuntos ali, relacionado a isso. E eu acho que a gente tem que realmente estar cada vez mais aberto, né? E eu acho que isso é uma evolução. Né, não tem como. E eu acho que o food service trata isso mesmo. As pessoas têm que se sentir bem de comer dentro de casa, fora de casa, e a gente tem que dar um passo além mesmo. Mas no panorama do food service, como você descreveria essa representação feminina? Em relação a quê, você disse? A liderança. A liderança no food service, o que eu vejo? Eu acho que o food service ele ainda é muito masculino, né? A gente ainda não tem um número para trazer em termos... a nível Brasil, acho que a gente tem que trabalhar, uma oportunidade que a gente tem no IFB para trabalhar esse número, mas, por exemplo, a gente tem dentro de padaria, a gente ainda tem um ambiente muito masculino, os padeiros, eles ainda são muito resistentes a receber pessoas, a mulheres dentro da padaria, então é um desafio que a gente tem, né, e eu acho que a gente tem essa oportunidade, eles têm um preconceito de receber mulheres dentro da padaria ali para trabalhar, enfim, dentro, né, e às vezes é muito braçal também. Sim. Tem muitos trabalhos que exigem força dentro do food service, né? Então a gente tem que mesclar e encontrar, por exemplo, por um outro lado, a confeitaria já é algo mais delicado, né? Onde tem a oportunidade de entrada de mais mulheres, e a gente vê isso acontecendo. Em muitos restaurantes, eles migram as mulheres para a área de sobremesas, né? Até por essa sensibilidade, por esse toque, por acabamentos. Então, a gente já vê mais mulheres trabalhando com sobremesas também. E claro que muitos homens, né? Mas a gente vê que tem uma oportunidade das mulheres levarem a sensibilidade para essa área. A gente vê restaurantes ainda também com muitos homens trabalhando tanto na parte da cozinha e também na parte de atendimento, mas a gente já vê muitas atendentes também. Então, eu acho que a gente já vem trabalhando uma entrada das mulheres muito grande, né? Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de medir esse número e ver esse gender balance como está no food service. Acho que é um excelente ponto para a gente medir no IFB. Quando você fala, parece até...
É verdade, nunca reparei, mas é bem isso, né? Os funcionários, né? Exato, o quadro, quando você começa a olhar, realmente, né? Onde eu vou é assim, numa churrascaria, olha Exatamente. A quantidade de homens que tem numa churrascaria, né? Exato. São pouquíssimas mulheres. E tem até os restaurantes japoneses, né? Que falam só o homem pode, né? Tá vendo? Tem questões culturais ainda Exato. A serem desenvolvidas, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui nesse webcast especial do Dia da Mulher, podemos dizer assim, da Semana da Mulher, com a Daniele da Puratos e do IFB, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Varejar para você. Olá, Iana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Olá, voltamos com este episódio especial do Bora Varejar, falando sobre food service e também sobre os desafios da liderança feminina neste e em outros mercados. Estou aqui com uma edição impressa, estou fazendo propaganda aqui da nossa edição impressa da revista da Mercado e Consumo. A gente tem feito edições impressas especiais, sempre associadas a grandes eventos internacionais. Esta especificamente foi feita com base no conteúdo apresentado na NRF em Nova York, no começo deste ano de 2024. Muito do que foi falado lá está aqui nas páginas da revista. E um dos assuntos aqui da revista, inclusive, na reportagem da Isis Brum, é o food service como grande canal aí de conexão do varejo com o consumidor. Food service como serviço mesmo, né? Para atrair o consumidor de volta às lojas físicas. Essa edição que eu estou na mão é a edição impressa, distribuída gratuitamente em eventos aqui no Brasil, mas você também pode acompanhar a edição digital da revista, que já está disponível no nosso site, mercadoeconsumo.com.br. Em breve teremos novidades, com uma edição especial também, voltada inclusive para o food service, pós-NRA Show, que é a feira de food service, o evento aí grande que a gente faz cobertura todo ano na Mercado e Consumo em Chicago. E continuamos aqui com a Daniele da Puratos e do IFB. Lari, tem uma pergunta. Vamos Dani, lá, Lari. Você assumiu em fevereiro como a primeira presidente do IFB. Quais são os principais desafios, na sua visão, para este ano, para o setor de food service, e como você pretende lidar com eles na sua gestão? Eu acho que no food service a gente sempre tem muitos desafios, né? Um mercado bem complexo, mas um dos que a gente vem trabalhando muito é essa questão do aumento do preço das matérias-primas e insumo, né? Então, o que a gente vem conversando, né, entre as empresas é que a gente precisa realmente buscar fornecedores alternativos, fixar contratos de longo prazo e buscar eficiências dentro das operações para que a gente possa ter mais oportunidades, né? Um outro pilar que eu acho que ele persiste dentro do food service como um grande desafio é a escassez de mão de obra, né? Isso sempre no Brasil acho que vai ser um ponto aí que vai ser difícil a gente conseguir minimizar. E aí eu acho que dentro do nosso mercado a gente precisa ter, né, dos operadores, um ambiente mais acolhedor, mais atrativo, com mais benefícios, né, para que a gente possa atrair novas pessoas para o food service e investir cada vez mais em treinamento e capacitação. Acho que isso também é um grande ponto para a gente desenvolver juntos. Acho que a gente tem essa oportunidade também. Em relação a resultados, vocês já chegaram num nível pré-pandemia ou não? Falando de pré-pandemia, a gente teve sim, né, uma certa deficiência aí nos números que a gente vinha crescendo 2 dígitos, então a gente sentiu bastante, né, mas eu acho que o food service ele permite que a gente trabalhe canais alternativos. Então o delivery foi um canal que a gente explorou muito, né, nessa época, então realmente e com muita velocidade. O food service ele é um mercado que permite a gente trabalhar a velocidade, né? Então isso é muito interessante e a gente consegue ir onde o consumidor está, né? Então acho que isso por isso que a gente é apaixonado pelo mercado, Ana, quando a gente consegue ter essa velocidade e ir onde o consumidor está. Então se ele está numa casa de shows, a gente consegue ir, ir para, né, para
para um hotel, a gente consegue ir para um restaurante, a gente consegue ir até para um cemitério, gente, assim, falando, né, Sim. parece que é trágico, mas assim, a gente consegue ir aonde ele está. Num ponto de ônibus, a gente consegue ir para qualquer lugar. Então, o food service permite essa mobilidade, que a gente se estruture e realmente chegar na porta da casa dele de uma forma, né, de uma forma que ele consiga se alimentar com muita qualidade. Total. Quando você fala de mão de obra, e aí eu citei agora há pouco a questão de Chicago, que a gente vai para lá todo ano fazer a cobertura da NRA, lá, não só em Chicago, em Nova York também, quando a gente cobre a NRF, a gente tem visto, né, nos últimos anos essa questão forte, né, de dificuldade de contratação de mão de obra lá. As pessoas parece que não querem trabalhar em lojas, fim de semana, viram outras opções ali de renda, né? E, inclusive, restaurantes fechando mais cedo. É um cenário até estranho de você ver em grandes capitais. Aqui no Brasil não chegamos nesse nível, ou chegamos. A dificuldade que você fala de mão de obra é de contratar ou é de qualificar, de reter, de a pessoa fazer carreira, de repente, no food? Assim, a gente tem diversas regiões do Brasil, né, assim, com diversas particularidades. Então, assim, infelizmente, por exemplo, a gente escuta muito no Rio de Janeiro, que acho que é uma das regiões do Brasil que a gente mais tem dificuldade de contratar mão de obra. E, infelizmente, a gente perde muito para o tráfico. Né? Então, Caramba. assim, é muito difícil, porque, assim, o que a gente vai ter de atratividade para uma pessoa que fica trabalhando o dia inteiro, 8 horas por dia, para ganhar um salário mínimo, né? Então, a gente realmente não tem que trabalhar um pouco essa coisa dos benefícios, da família, mostrar essa segurança, né? Então, assim, trazer outros benefícios e acolher a família de uma forma onde as pessoas têm um pouco de dignidade, né? Então, eu acho que não é só a gente mostrar, assim, você tem um salário de 8 horas, um salário e um vale-refeição e um vale-transporte. Acho que é muito mais do que isso, né? Então, se a gente puder envolver, né? Você tem algo que envolva algo, né, escolar, que a gente consiga te trazer algo social, isso é muito interessante, né? Então, a gente já vê algumas iniciativas de empresas fazendo trabalhos sociais. Por exemplo, a Puratos, ela tem um trabalho que chama Bakery School, né, onde a gente investe em jovens carentes. Então, a gente está capacitando pessoas, né, de baixa renda, com trabalhos de capacidade de confeitaria e panificação durante um ano, e depois a gente coloca eles no mercado de trabalho. Então, isso é muito legal. Então, a gente pega os currículos, né, com pré-requisitos, realmente onde eles não têm essa capacidade de estudar. A gente forma esses estudantes, né, esses jovens, e depois a gente compartilha com alguns clientes e com alguns parceiros e coloca eles no mercado de trabalho e acompanha esses jovens. Então, fazer isto também faz com que a gente acolha, né, um pouco mais esses jovens, essas famílias do mercado. Então, acho que algumas iniciativas ajudam, né? Você falou, são Brasis, né? São Brasis diferentes. Cada região né? deve ter sua dor aí, exato. Né? Muito bacana. Falando sobre Puratos, inclusive, né? Como você vê que a sua experiência na área de vendas, especificamente na Puratos, aí de 4 anos, né, para cá, vai impactar, por exemplo, você trouxe um case bacana aí, né, de uma ação que a Puratos tem, impactar na tua própria gestão do IFB daqui para frente? Eu sou uma pessoa de vendas, né, apaixonada por vendas corre na minha veia aqui, e depois que eu assumi o IFB, foi interessante que muitas pessoas vieram falar comigo com muita transparência, né, e eu falei assim, eu cheguei no IFB, eu falei assim, vamos colocar um target para aumentar o número de associados, para a gente aumentar o caixa, vamos ter metas. E as meninas falando, ai meu Deus, a gente já tem o número de metas aqui. Eu falei, quero ter metas. E aí elas falam, a gente já tem meta de número de associados que a gente quer atingir. Então, acho que isso é um número, é um primeiro passo, mas elas já vinham fazendo toda a diretoria, eu já fazia parte da diretoria, né? Sim. É uma brincadeira, mas a gente sempre teve uma meta de número de associados que a gente gostaria de atingir, mas acho que mais do que isso quem são esses associados que a gente quer atrair, né? Que tipo de prospects que a gente precisa mapear? Porque como a gente tem os 3 elos, tanto da indústria, dos operadores e do elo de serviços, acho que não só colocar metas de aumento de associados, mas a gente precisa saber exatamente quem a gente quer
ter ao nosso lado, né? Então, acho que isso foi um primeiro passo que a gente começou a trabalhar esse ano, né? Junto na nova gestão. Então, mapear, porque a gente também daqui a pouco, acho que o IFB ele já tomou um tamanho tão interessante, a gente cresceu tanto, que a gente daqui a pouco vai chegar numa discussão interessante de limitar esse número. Será que a gente vai precisar limitar o número de entrantes? Porque a gente hoje já tem um problema físico, né, de espaço para as plenárias, porque são muitas pessoas, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. E acho que falando um pouco do que quanto eu posso contribuir, eu acho que para os associados existem dois grandes objetivos, né, o IFB. Acho que o primeiro sempre foi a informação que a gente consegue junto, né, levantar e construir todos os reportes, tudo que a gente tem. Acho que a grande riqueza do IFB, o DNA do IFB são as informações do mercado que a gente conseguiu construir com todos os estudos. Acho que é o principal ponto, mas o segundo é o networking, né? Então, que a gente tem ali uma rede muito rica de networking dentro do IFB. A integração desses três elos. Então, que não é comum em institutos. Que não é comum. No varejo como um todo, em outros setores, eu acho que não é comum, né? Então, dentro do food service, acho que é o único lugar que a gente tem essa possibilidade de encontrar com todas essas pessoas e clientes e parceiros e trocar informações. Então, é muito rico isso. E muitos vieram falar comigo, né, na última plenária: Dani, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui porque eu quero me conectar com essa pessoa, com essa empresa. Você pode me apresentar, você pode me ajudar, você conhece. Então, acho que talvez por ser mulher, não sei, né? E talvez não ter um cargo de presidência no mercado, não sei. Acho que ser mais acessível, né? Então, menos formal, talvez, né? Eles me veem agora com um canal mais aberto, né? Os associados. Então, o que é muito legal. E estão me pedindo mais ajuda de uma forma mais objetiva. Mais direta, né? Mesmo. Mais direta. Então, o que eu vou fazer agora é fazer um mapeamento de negócios, né? Então, assim, você quer se conectar com quem, né? Então, o que você quer fazer? Você quer vender o que para quem, né? Então, assim, vamos falar claramente de negócios, né? Porque antes era, fazemos aqui networking, mas se eu puder facilitar e ajudar, por que não? Porque no final, gente, todo mundo precisa gerar negócios. Sim. E não está fácil para ninguém, né? Então, se eu puder te apresentar, se eu puder marcar uma reunião e perguntar, então, assim, a gente vai fazer um levantamento, né? Assim, talvez um forms ou algo digital, e depois começar a iniciar essas conexões e depois gerar negócios realmente entre eles, né? Porque eu posso abrir uma condição especial para clientes que estão lá, e por que não gerar uma condição comercial diferenciada para clientes que são associados do IFB? Estou pensando algo totalmente fora da caixa, não sei se é viável ou não, se as pessoas que estão lá vão topar ou não, mas é algo que eu pensei e que realmente possa ajudar, né? A gente tem empresas menores, a gente tem grandes empresas multinacionais, enfim, que são realmente grandes players, mas a gente tem muitas empresas menores, que se a gente conseguir ajudar essas menores a fazer grandes negócios e capturar grandes clientes, para eles pode mudar a vida deles, né? Assim, mexer o ponteiro realmente. E se o IFB for um grande facilitador, eu estou super feliz. Estarei realizada. Legal. Dani, e em relação à inovação, o crescimento da inovação no setor de food service, o que você espera para os próximos anos? Falando de inovação no food service, eu já vejo, né? Acho que o que a gente vem conversando bastante no grupo, sem dúvida, tecnologia é algo que veio para ficar e agora vai acelerar cada vez mais. Então, a gente vê muito tecnologia, delivery agora é algo presente. Acho que acelerou muito na pandemia e veio e ficou, né? Acho que todo mundo agora é muito mais presente, os aplicativos, as famílias convivem muito mais com o delivery do que antes, e acho que acelerou bastante. Acho que a gente ganhou uns 10 anos com a pandemia, né? Acho que acelerou muito, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, em termos de inovação, acho que essa experiência para o consumidor é algo que a gente não falava tanto antes, mas hoje muito mais. Eu acho que antes o food service era muito mais vender comida, né? E hoje não é só isso.
Você pode ter a melhor comida, mas se você tiver uma experiência péssima, você não vai ser bem avaliado, né? Então, você precisa ter a comida, você precisa ter a ambientação, o serviço, a localização, o estacionamento, tudo conta, né? Porque está muito caro comer fora de casa. Então, os consumidores estão muito exigentes. Então, todo mundo pensa e avalia o todo. Então, essa experiência faz parte da inovação do food service, né? Então, realmente, e o consumidor hoje ele está sabendo avaliar. Ele está comendo, ele está tendo experiências incríveis. Então, ele está muito exigente, né? Então, quando ele comia, né, assim, em qualquer lugar, ou assim, era uma coisa mais cotidiana, mais rotina, mas hoje essa experiência... Não é só preço. Não é só preço, né? Então, a gente fala que ele sabe avaliar e realmente é uma coisa que todo mundo tem que ficar muito atento, porque isso acaba fechando o restaurante, né? Então, eu acho que é um ponto super de atenção em termos de inovação, na minha opinião, que a gente vai precisar ajudar, né? E com informação, e compartilhando... e trocando, né, exato, porque a gente quer que todo mundo cresça, né? Total, eu ia te perguntar justamente sobre mudanças nos padrões de consumo alimentar, mas acho que você já falou aí de algumas, né? Essa questão de agilidade, né, que o próprio delivery trouxe, essa questão da exigência até de qualidade mesmo, acho que levou realmente o padrão, né, como vocês comentaram, não é só a questão do preço, e a experiência essa experiência é uma coisa incrível, a gente busca isso, mas um pouco dessa inovação que você está perguntando, quando a gente... um pouco dessa tendência também, né? Eu acho que a gente sim sempre vai ter... acho que globalmente é muito mais comum do que no Brasil. A gente precisa ter no Brasil, sim, essa parte vegana, saudável. Antes, saudável no Brasil era aquele restaurante que servia uma saladinha com filé de frango, né? Hoje já não é mais isso também. Os consumidores também estão mais lendo mais, estão se informando mais. Acho que a gente tem também... a gente tem acesso a informações, né, muito mais do que antes. Sim. Então, eu acho que, né, a gente precisa ter essa oferta, mas não necessariamente é isso que vai trazer o faturamento, né? Então, é muito delicado. Então, a gente tem que trabalhar isso no menu, mas sabe que aquilo, de repente, nunca vai sair de 10, 15, 20%. Eu não tenho restaurante, eu não trabalho no elo de operadores, é um pouco do que eu tenho de informação dos meus colegas, mas é um pouco também como indústria, como eu vejo também dentro do meu portfólio. A gente tem, mas não é isso que move o ponteiro do resultado. É sempre muito mais a parte da indulgência, né, do food service, que move, porque o brasileiro realmente tem um paladar muito indulgente, assim, muito mais doce, a gente realmente tem uma coisa de indulgência fora de casa, do que essa parte, acho que ainda é uma tendência, acho que a gente tem que ter na parte da inovação, mas acho que não é isso que... Essa indústria tem que fazer isso, tem que fazer, Larissa, tem que ter de fora, tem que ter para o food service, para os restaurantes. Tem que ter, Larissa, porque o consumidor, ele está muito atento a essas inovações, ele quer experimentar. Ele quer experimentar, mas não necessariamente ele vai trocar o que ele gosta, entendeu? Ele experimenta, mas ele volta para o básico muitas vezes. Eu sei que tá na moda tal tipo de comida. Então, ele vai lá, ele quer experimentar, mas ele volta para arroz e feijão. Ele volta para o hambúrguer que ele gosta. Ele volta para aquela pasta. Mas ele experimentou, né? Então, assim, às vezes ele fala, mas você não tem aquilo? Tem, mas é um pouco de hábito, né? Então, ele experimentou, ele pode gostar, mas dificilmente a gente troca aquilo que a gente tem o hábito de consumir regularmente, né? Então, a gente vê muito isso. Tem aquele sanduíche novo. Interessante, eu experimentei, mas eu volto para aquele meu core que eu sei que é aquele que eu gosto, que é familiar, que é acolhedor, que tem aquele meu né, assim, que tem aquela memória afetiva. Arroz com feijão, né? Exato, isso, porque o food service tem muito isso, né? Muitas vezes você vê assim, tem uma onda, assim, paleteria, abrem dezenas, milhares de paleterias, um excelente exemplo. Aí depois fecham. Excelente aí hamburgueria, exemplo. Tem dezenas, parece que só abre hamburgueria. São uma em frente à outra, né? Excelente exemplo. A gente vê isso, tem muitas essas tendências que vêm e algumas fecham e outras ficam. Por exemplo, paletas realmente foi algo que explodiu e não vingou, né? Eu acho muito pelo ticket também, né? Elas eram caras. Uma coisa que veio e que ficou são os donuts, né? Então, donuts a gente vê que foi uma onda que chegou no Brasil, que a gente desconfiava se ia ficar ou não. Tem um boom, tem milhares de players de donuts e a gente vê que é uma coisa que se consolidou,
né? Muitos fecharam, mas muitos ficaram e ainda continua muitos players abrindo aí e com qualidade, né? Então, a gente vê que algumas ondas realmente vieram e que tem o seu espaço no Brasil aqui. Total. A gente está indo para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta adicional que não está no roteiro. Então mas tá não vou te pegar desprevenida, não. Acho que você tem muito o que falar disso. Que é sustentabilidade, especialmente questão de desperdício. E é uma notícia que a gente dá no mercado e consumo constantemente, o quanto o Brasil, infelizmente, está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo, né? A gente estava numa gravação anterior do Bora Varejar aqui, e aí falou-se da questão também, acho que até a própria abundância de alimentos faz com que a gente talvez não valorize tanto, né? Essa questão. Mas como você vê isso e como a indústria mesmo está olhando para isso, operadores, enfim, ali no seu ambiente do IFB, que pega os 3 elos, isso é uma preocupação já endereçada? É uma preocupação enorme nossa, porque tem muita gente morrendo de fome no Brasil. E a gente não tinha uma lei que permitia que a gente doasse alimentos no Brasil. Né? Então, assim, e de todas as empresas que eu trabalhei, a gente jogava fora muitos alimentos, né, assim, prestes a vencer ou vencido, mas que eles não estavam, que eles não estavam impróprios. Né? Então, assim, isso matava a gente do coração da indústria, porque assim, não é possível que tenha gente morrendo de fome e que eu não consigo fazer esta doação. Então, o IFB ele tem um movimento, né? Então a gente foi atrás de vários órgãos para que a gente pudesse regularizar essa doação, não só da indústria, mas das próprias cadeias, dos restaurantes, porque às vezes, né, dado um certo horário onde os restaurantes estão fechando, de uma praça de alimentação, eles também não podem doar os alimentos, né, para os funcionários dos shoppings ou para outras pessoas, eles são obrigados a descartar os alimentos. Então, e a gente conseguiu alguma atualização. Em breve a gente já vai fazer essa publicação para que a gente possa fazer esse movimento no Brasil. Acho que vai ser um grande marco para a gente. Total, porque é isso que você falou, você não poder por questão legal, gente, né? Exato. E aí a gente vai já em breve, a gente foi atrás, porque isso realmente era uma preocupação. Isso é muito legal do IFB. O IFB, principalmente, a gente busca o interesse da cadeia como um todo. Né? Não só, é claro que muitas coisas são particulares dos elos, mas o que a gente consegue fazer integrando o interesse de todos. Né? E isso era uma grande preocupação, né? Esse desperdício dos alimentos, como que a gente consegue fazer como grupo, endereçar e buscar uma solução. E aí a gente foi atrás até de uma consultoria que nos ajudou com esse ponto, para que a gente conseguisse endereçar uma solicitação formal mesmo para atualizar essa lei. Então, em breve a gente vai fazer essa formalização. O mercado de consumo ficará atenta, né, Lari? Ficaremos atentos para publicar as próximas pautas. Exatamente. Como eu sei que é tão delicado, eu prefiro confirmar com eles como que está essa atualização e depois eu trago para vocês mas também. É muito bacana, a gente noticia também iniciativas de startups, empresas que fazem já essa conexão do restaurante com o consumidor final. Exato. Tem aplicativo, isso já acho tão bacana, assim, você pensa, puxa, é um negócio, mas além de ser um negócio, é quase que um negócio social, né? Porque você está fazendo... Exato, gente. Você está evitando jogar fora o produto. É muito... É como você falou, dá uma dor no coração pensar nessa questão, né? E não ser resolvida. Daniela, estamos aqui no final do nosso webcast, mas a gente sempre pede para o nosso convidado, nossa convidada, falar aqui para a câmera um recado final. E aí, enfim, a gente falou de tanta coisa aqui hoje, né? De liderança, da dificuldade da jornada feminina no mercado de trabalho, dos próprios desafios do setor de food service. Fique à vontade para passar um recado final para o nosso público. Antes eu queria agradecer vocês pelo convite, foi uma honra, passou super rápido. Que bom. Obrigada pelas perguntas, pela oportunidade, deixo meus contatos depois para o pessoal entrar em contato se tiverem alguma dúvida, sou super aberta e eu queria... acho que um recado que eu deixo é para as mulheres, né? Acho que num mês como esse, em especial, que elas realmente se sintam inspiradas, que tenham coragem, que não sejam tão exigentes com elas mesmas, né? Acho que é um ponto super importante. A gente nunca vai ter a hora certa, o momento certo para tomar todas as decisões e que realmente tenham... e que se apoiem em outras mulheres, peçam ajuda. Acho que esse é um ponto super importante e que
todas elas encontrem aí o seu papel e o seu lugar de liderança, porque a gente precisa de mais mulheres com essa sensibilidade, né? Eu acho que o mercado, o mundo corporativo, a gente realmente precisa aí de um equilíbrio maior para que a gente possa ter, acho que, resultados diferentes. Não vou falar melhores, sim, mas acho que a gente possa ter resultados e olhares diferentes, de formas diferentes de pensar, de agir e de se conectar. Eu acho que a mulher tem uma empatia que a gente pode se de uma forma muito, muito positiva. Total, e pode ser muito boa para os negócios. Exatamente. Das contas, né? Obrigada, meninas. Obrigada a você, Daniele Garri, presidente do FB, responsável pela área de vendas na Apuratos. Foi um prazer contar contigo aqui. É meu. Larissa Ferri, editora do Mercado e Consumo, obrigada pela companhia diária, mas especialmente hoje também no nosso webcast especial. Obrigada, Ayana, obrigada Dani. Meninas. Obrigada, e a você também que acompanhou a gente. Espero que você tenha curtido aqui o nosso episódio. Acompanhe semanalmente episódios inéditos e diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, notícia fresquinha no portal mercadoeconsumo.com.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.